Bom, a gente acompanhou ao vivo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também a superintendente, perdão, da Receita em São Paulo, a Márcia Cecília Meng, falando sobre essa operação, Valdo, de hoje, a operação que é relacionada a toda essa evasão de divisas, que foi o ponto que ele chamou a atenção, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, e um esquema que ele disse o seguinte: olha, basicamente o que a gente tem são empresas que estão devendo fortunas, não só para a União, mas para os estados também. E aí mandam dinheiro de forma ilegal para Delaware, nos Estados Unidos, um paraíso fiscal, e esse dinheiro volta numa operação fantasiosa para fingir que é um dinheiro legal de investimento nessas empresas. E que, basicamente, é preciso fazer o que ele já cobrou, o que está todo mundo cobrando e o que ele repisou: aprovar o devedor quanto mais. É preciso que isso passe na Câmara. Só para jogar para você e lembrar para as pessoas, essa proposta já passou no Senado em setembro. Ela cria essa barreira a essas empresas que usam sonegação como estratégia de negócio e uma série de outras irregularidades também. Lá na Câmara, Valdo, no dia 30 de outubro, aprovaram a urgência, o que deveria dizer para votar no mesmo dia, no dia seguinte. Até hoje não votaram. Não tem nem relator designado Exatamente. Até este momento. Então, parecia que, olha, aprovou a urgência, então vai ser votado rapidamente. Era um jogo de cena, né? Só que parece que é um jogo de cena exatamente para falar: estamos tomando as medidas necessárias para acelerar a votação desse projeto. Só que se você aprova a urgência, mas fica ali nas gavetas, não adianta nada, né? E o mais grave, né? O ministro sugerindo que esse dinheiro que estava sendo enviado ilegalmente lá para fora, né, como se fosse uma remessa de dólar, não só voltava para cá como investimento ali falso para o Brasil, mas também poderia estar usando pelo crime organizado para comprar armas que são enviadas para o Brasil. E aí o ministro disse que vai ali conversar, incluir esse tema na pauta de negociação com o governo norte-americano sobre tarifaço. Incluir também essa questão de você combater ali a vinda de armas dos Estados Unidos para o Brasil. O ministro fez um chamamento muito importante para a votação desse projeto do devedor contumaz. Mostrou o tamanho gigantesco deste caso. Ele citou que o Rio de Janeiro deixa de arrecadar com a máfia dos combustíveis é o mesmo valor que o Estado destina para a sua polícia militar e civil. Ou seja, não é um valor nada trivial, é muito dinheiro que o Estado poderia estar usando exatamente para reforçar ainda a mais a sua polícia, o seu esquema de segurança ali. E a gente fica com essa pergunta: por que políticos em Brasília defendem esse esquema? É disso que se trata. Tem ali políticos dentro da Câmara dos Deputados e do Senado que ficaram ali, primeiro travando a votação lá no Senado. Aí veio a Operação Carbono Oculto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez o correto. Não, temos que aprovar isso. Não dá para ficar isso aqui sem votação. Aí, diante do constrangimento, ninguém quis votar contra o projeto está muito bem feito, né? Exatamente pegando aqueles devedores profissionais. Quem abre uma empresa exatamente já usando brechas para não pagar imposto, para ter uma vantagem competitiva, como disse o ministro Fernando Haddad. Agora foi para a Câmara, e aí o ministro, como bem lembrou a Camila Leilani, né? Falou assim: será que vamos ter que ter outra operação carbono oculto para que isso seja votado? Pois bem, tem outra operação aí mostrando esse esquema escandaloso de fraudes ali, ele citando que só hoje 8 bilhões de reais foram bloqueados. Leilani? Pois é, Valdo, Camila, a gente agora tem uma operação, né? A Operação Poço Lobato, né? Essa operação está acontecendo. Vamos ver se acorda o pessoal da Câmara. Miriam Leitão aqui com a gente para comentar sobre isso. Miriam, querida, bom dia, bem-vinda. Queria comentar contigo o seguinte: o ministro fala com toda razão que a melhor maneira de asfixiar o crime organizado é a partir dessas operações, a partir da asfixia financeira. Exatamente, Leilani, bom dia para você, bom dia Camila, bom dia Valdo, bom dia a todo mundo que acompanha o Conexão. Eu acho que a Carbono 14 e essa operação de hoje mostram que esse é o caminho, porque o crime organizado se sofisticou,
O caminho não é entrar numa comunidade e produzindo mortes, esse não é o único caminho, ou não deveria ser o caminho. O caminho é ser também mais sofisticado. O que essas operações estão mostrando é a eficiência da investigação e da união dos braços do Estado brasileiro, que é a Receita Federal, o Banco Central fiscalizando também, porque tem uma parte que vai para as fintechs, para fazer parte da lavagem do dinheiro. Tem fintechs que são corretas, que são boas empresas, e tem fintechs que estão sendo dominadas pelo crime organizado. Estão dominando o setor de combustível, o setor usando as fintechs, usando todo esse aparato, né? E tem setor de combustível que faz tudo legalmente, que paga os impostos. Ele está enfrentando uma concorrência desleal. E o mecanismo, a maneira como age, uma das maneiras que ele age, que deixa aberto assim, a suspeita, é o fato de não pagar impostos de maneira alguma. É por isso que tem a operação Devedor Contumaz, que tem a legislação contra o Devedor Contumaz, que o Valdo alertou. O Valdo alertou, parabéns, Valdo, porque em seguida o ministro falou que esse era o problema, é que o Congresso não aprovou, a Câmara não aprovou, o Senado já aprovou. Então, vai fechando as torneiras, aprova essa legislação no Congresso, continua as operações, continua a ligação entre a Receita Federal, o Banco Central, o Ministério Público de São Paulo, as inteligências das polícias, e por aí é que se vai atrás do rastro do dinheiro. A Eliane falou aqui que ele deixa rastro. Se for bem investigado, ele deixa rastro. Então, essa é a maneira eficiente de atacar grupos que se sofisticaram tanto e cresceram tanto, que hoje ameaçam tanto o país em inúmeras áreas, tanto na economia, quanto na política, na democracia, porque eles também se apropriam do direito de voto nos territórios que eles ocupam. Então, é muito grande o problema e deve ser atacado pelo Estado nas diversas formas, pelos diversos braços. Então, essa operação, de novo, seguindo o caminho da Carbono Oculto, ela está indo no caminho certo. Agora, acho que o Valdo traz uma pergunta que, para mim, é uma pergunta fundamental, que é essa: por quê? Que interesse tem alguns políticos em Brasília que aprovam a urgência de um projeto e ele vai parar na gaveta? Por que isso acontece? Agora, uma coisa, né, Leilane? Como você não pode achar que 513 deputados concordam com isso, e quem é o dono da pauta? É o presidente da Câmara? Ele tem que colocar em votação. Porque pode ser que tenha grupos que acham que essa não deve ser aprovado por algum motivo, né? Ele acha que não deve ser aprovado esse projeto. Mas os outros dos 513 têm que ser chamados à votação. Votam. Tá aí o tamanho do prejuízo que isso vem provocando no Brasil. Exatamente, né? Então, talvez seja um momento de tirar esse projeto da gaveta. Valdo foi Fala, citado. Valdo. Não, só para citar que o Jornal Estado de São Paulo fez uma enquete lá e já mostrou que a maioria dos deputados é a favor de aprovar esse projeto. Já tem ali votos suficientes para aprovar. Por que não é respeitada a opinião da maioria da casa, em detrimento de um ou outro parlamentar que tem relações de amizade com esses empresários? É isso. Se é que não tem mais do que relações de amizade, né? Esse é o problema, né? Aí está a questão. O plenário deve ser respeitado no seu desejo e não ficar só ali travando a pauta por conta de relações de amizades desse ou daquele político com um empresário que é um devedor profissional. Vamos torcer para que a maioria dos congressistas que têm relações de amizade com o Brasil consiga vencer e trazer o projeto para a pauta e aprovar esse projeto.